Por que tudo isso? Porque nestes dias nós estamos a falar sobre a visão dos vencedores. E este é um tema que deve ser falado recorrente entre nós. Nós precisamos falar sobre este tema muito, porque afinal de contas, esta é a visão que Deus tem nos dado como igreja. Será que consegue projetar, meu filho? Visão dos vencedores? Aleluia. Então, essa é a nossa visão. Vamos repetir a nossa visão aqui? Vamos lá, todo mundo junto? Dá para enxergar quem ainda não sabe de cor? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Nosso encargo Aleluia. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. É até a hora que eu falar para, tá bom? 1, 2, 3, vai. Aí, ótimo. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1. Porque talvez você olhe e diga assim, bom, essa é uma visão que o pastor inventou, né? O pastor que inventou essa visão. Então, olha aí, Apocalipse capítulo 1, verso... capítulo 2, perdão, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Todos acharam? 2:7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Capítulo 2 ainda, verso de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Verso, agora, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém? Capítulo 3, verso de número 12. Verso de número 11, vamos ler o 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala aí para o teu vizinho, guarda a tua coroa. Muito bem, verso 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso de número 21. Vamos ler o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau!
Aí eu te pergunto, esta é uma visão que eu criei, que o pastor Aloysio criou, que o pastor Marcelo criou? Não, isso é uma visão bíblica. No reino de Deus não há lugar para crentes derrotados. No reino de Deus não há lugar para crentes perdedores. Talvez você nunca se atentou para isso. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Parece um paradoxo isso. Será que existe igreja de perdedor? Será que existe igreja onde as pessoas vão perder, onde as pessoas serão derrotadas? Será que existe igreja onde as pessoas não conquistarão ou perderão a sua coroa? Será que existe crentes que não chegarão até o final como deve chegar? Embora você nunca perguntou isso, mas isso é bíblico. Então, essa visão, ela não traduz um sentimento, uma emoção ou uma ideologia humana. Essa visão representa aquilo que Deus sonha que aconteça comigo e com você. Que nós sejamos crentes vencedores. Deus quer que você seja um crente vencedor. Posso ouvir um amém? Então, por isso que o nosso encargo, o que é encargo? Encargo é uma paixão. Encargo é um zelo, encargo é uma responsabilidade. Encargo é algo que ferve aqui dentro de cada um de nós, que tem isso. Esse encargo, essa responsabilidade de edificar, de construir, de erguer, de preparar uma igreja de vencedores. Não uma igreja de fanáticos, não uma igreja de lunáticos, não uma igreja de religiosos, não uma igreja de extremistas religiosos. Não, é uma igreja de vencedores. Por isso que eu te disse semana passada, eu orei para que Deus pudesse nos dar muitos filhos e filhas espirituais nesta cidade, continuo orando. E aprove a Deus trazer você. Eu não pensava em te conhecer, você não pensava em me conhecer, mas Deus nos uniu. E você deveria ser muito feliz por isso. Porque Deus nos uniu para um propósito. Deus te trouxe até aqui porque Deus te escolheu para fazer de você um vencedor. Por isso que eu estou no seu pé e vou ficar no seu pé. Não porque eu te odeio, porque eu quero ser um cara chato. Mas é porque eu te amo e quero que você seja um vencedor. Quero que você cresça em Deus e avance para a glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Agora, o que é ser crente vencedor? Eu disse isso semana passada. Nós precisamos entender o que é isso na prática. Para que isso não seja apenas uma frase interessante, mas se torne um estilo de vida. Um estilo de vida de um crente vencedor. Então, a semana passada, nós descobrimos a diferença entre multidão, entre seguidores ocasionais e entre discípulos. E foi tão legal essa semana, porque eu ouvi muitos irmãos falando sobre isso durante a semana, né, nas conversas, nas células, na rede social. Eu estava lá cutucando os irmãos, né, para ver se tinha discípulo no nosso meio, ou se só tinha multidão, seguidores ocasionais. Quantos aqui são multidão? Levanta a mão aí. Ó. Quantos aqui são seguidores ocasionais? Quantos aqui são discípulos? Aleluia. Então, a mensagem está certinha nessa manhã. Nós vimos também que existe 2 tipos de material que nós podemos usar na edificação, na conquista, no trabalho desta igreja de vencedores. Nós podemos usar ouro, pratas, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Nós é que vamos escolher qual é o material que usaremos nesta edificação. Se é algo que não nos custa, se é algo que só diz respeito a vir, assistir um culto, participar de uma reunião e ir embora para casa, ou se tem a ver com algo que nos custe um preço, pagar um preço. Esses irmãos que decidiram agora fazer um voto para o Senhor, raspar a cabeça, as irmãs decidiram abandonar toda a vaidade até o batismo dos 200, isso não é loucura, isso é decidir, nós vamos pagar um preço. Nós queremos este preço, nós aceitamos este preço, porque nós estamos entendendo que Deus nos chama para sermos uma igreja que edifica com ouro, pratas e pedras preciosas.
Não queremos edificar com algo que vai ser reprovado no final. Queremos avançar. Queremos algo que nos custe de verdade. E por que que nós queremos pagar este preço? O que está por trás disso? Ver o sonho de Deus, que é ter uma família de muitos filhos, se tornando realidade sobre a face da terra. Por isso nós queremos pagar este preço. Por isso nós estamos pagando este preço. Por isso nós estamos sonhando. Por isso nós estamos trabalhando. Por isso nós lideramos células. Por isso nós fazemos encontro. Por isso nós fazemos evangelismo. Por isso nós estamos na rádio toda segunda, quarta e sexta-feira. Por isso que nós vivemos e trabalhamos de maneira incansável. Quer saber qual foi a maior impressão que o pastor Armando levou da igreja videira aqui em Maputo? Não foi a beleza dos prédios. A coisa que ele levou de maior impressão daqui, ontem à noite eu conversava com ele, aliás, ele novamente mandou um abraço a todos os irmãos. O que ele levou daqui foi o seguinte: pastor, nós não somos crentes aqui no Brasil, vocês são crentes aí. Talvez porque ele também não conheça muito esse contexto nosso de igreja videira, porque onde você chegar, você vai ver que nós já entendemos que Deus nos chama para sermos crentes vencedores. Mas ele que vem de um outro contexto, ele falou assim: vocês aí são crentes de verdade. Ele chegou lá e foi pregar logo em seguida numa igreja, num domingo, e ele falou: lá na África Deus está movendo, lá tem crentes de verdade. Ele ouviu o testemunho do Mauro Jorge, e aí ele saiu contando para todo mundo lá o que Deus tem feito lá no Machacane. Aliás, temos visitantes do Machacane hoje, sejam muito bem-vindos, irmãos lá do Machacane. E essa impressão, ela é poderosa, porque ela fala de uma igreja que está viva. Ela não fala de uma igreja morta. Ela não fala de uma igreja passiva, de uma igreja morninha, de uma igreja de crentes que vem só para o oba-oba, de uma igreja de crentes que vem só para cumprir tabela aos domingos pela manhã. Sabe o que é cumprir tabela? É ser religioso. Vai lá só para cumprir a obrigação. Foi lá, deu uma rezada, volta para casa e já está com a semana ganha. Nós não estamos aqui para dar uma rezada. Nós estamos aqui para ser resposta de Deus para a nossa geração. Posso ouvir um aleluia? E foi essa a impressão que ele levou. E aí nós aprendemos a diferença destas coisas. E como eu disse na semana passada, hoje nós vamos descobrir a diferença entre salvação e galardão. Diga assim comigo: salvação e galardão. O galardão é a recompensa dos crentes vencedores. Isso precisa estar claro dentro de você. E sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, e confesso aos irmãos que eu tenho me debruçado sobre este assunto, porque eu quero aprender e quero que isso desça para o meu coração assim, definitivamente como uma bomba. Eu comecei a chorar, e veio sobre mim assim uma alegria e uma convicção de que coisas muito boas estão vindo pela frente. E não só no presente, mas sobretudo no porvir. Deus vai exaltar os crentes vencedores. Deus tem já um destino certo para os crentes vencedores. Posso ouvir um amém? Então nós vamos entender hoje a diferença entre salvação e recompensa. Salvação e galardão. O galardão significa presente, dádiva. É o presente, a recompensa dos crentes vencedores. E para me ajudar aqui na minha palavra hoje, eu quero chamar aqui o Neves, quero chamar o Adérito, quero chamar o André, quero chamar o Moisés. Cadê o Moisés? Ficou então. Vem, Mauro Jorge, você também. Pode pegar a cadeira, senta aqui. Alguém traz cadeira aí para eles. Tem aqui cadeira aqui, ó, do lado do Oswaldo tem cadeira. Aleluia. Mas precisa ser rápido, viu? Que a gente não tem a manhã inteira. Aleluia. Senta aqui do lado dele, amado. Isso. Pode sentar ali também. Vamos receber os nossos irmãos, amém? Tudo carequinha, aleluia.
Muito bem. Esses irmãos são os nossos alunos seminaristas. Então vamos lá, vamos entender a diferença entre salvação e recompensa. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que esses irmãos aqui são muito pobres. Muito pobres. E eu sou um homem muito rico. Isso é uma ilustração. Amém? Eles são muito pobres, miseráveis, mas eu sou um homem muito rico. Só que dentro deles, amém, André? Não fica de cabeça baixa não, olha lá. Você é pobre, mas é limpinho. É pobre, mas tem autoestima. Então, eles têm um desejo profundo de estudar. Eles querem estudar. Só que eles não têm dinheiro. E eu, porque eu sou um homem muito rico, então eu chego para eles e falo o seguinte: olha, eu vou pagar todos os estudos de vocês. Vocês vão estudar. Eu vou pagar todas as propinas, vou pagar a matrícula, vou pagar o material didático. Não há que se preocupar com dinheiro, está ouvindo? Fica tranquilo, eu vou pagar tudo para vocês. Vocês não precisam se preocupar com nada. Vocês vão aprender tudo, vão estudar, está tudo pago, os estudos até o final. Combinado? Não é fantástico isso? Não é bênção demais? Muito bem. Só que existe uma parte que é deles. O que é isso? A escola toda paga. O que é os estudos pagos? O que são as propinas pagas? O que é que eles não têm que se preocupar? Isso é salvação. Jesus é um homem muito rico e ele já pagou tudo para nós. Nós não temos que nos preocupar com mais nada. A salvação já nos foi dada. A salvação é de graça pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Então a salvação é de graça. Não tem que pagar nada. Está tudo pago já. Jesus já pagou tudo. A salvação é de graça. Você não precisa fazer mais nada. Você não teve que pagar nada. Você não teve que se esforçar para nada. Você não teve que fazer oferta nenhuma. Você não tem que fazer nada. A salvação é de graça. Agora deixa eu te perguntar. Eu paguei tudo. Só que na hora de tirar as notas, na hora deles serem aprovados, eu vou poder fazer os exames por eles? Sim ou não? Não. Eu pago os exames. Aliás, eu pago as propinas, pago os estudos. Mas o exame, as provas, os testes, são eles que têm que fazer. Tem que estudar, tem que se esmerar, tem que buscar o melhor, tem que ser o melhor aluno, tem que querer, tem que ir para cima para conquistar, no final, o diploma. Para que no final dos estudos ele possa receber o diploma. A recompensa de ter estudado. Porque senão ele vai ficar estudando a vida inteira e nunca vai receber o diploma. O que é que a gente quer depois de estudar um período? O diploma, a recompensa. Qual que é a recompensa do estudante? É o diploma. Estamos juntos até aí? Sim ou não? Agora, a salvação já nos foi dada, mas a recompensa é conquistada. Quantos conseguem entender isso? Eles receberam os estudos de graça. Agora, para passar de ano, para ser aprovado, tem que estudar. Tem que trabalhar. Tem que suar a camisa. Para ser recompensado, tem que pagar o preço. Claro que tudo debaixo da graça. Mas não podemos esquecer que existe uma parcela nossa. Então deixa eu te falar uma coisa. Antes de você ser salvo, o seu maior desejo deveria ser a salvação. Ter o seu nome inscrito no livro da vida. Para que você ao morrer pudesse viver eternamente com Cristo. Esse deve ser o nosso maior desejo antes de ser salvo. É encontrar com Jesus e ter o nosso nome inscrito no livro da vida. E para isso o que eu preciso, pastor? Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10, verso 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então olha aqui para mim, por favor. O que eu preciso para ser salvo? E se alguém não fez isso aqui nessa manhã, você deve fazer isso. Não é fazer catequese, não é fazer primeira comunhão, não é fazer curso de batismo, não é fazer todas essas coisas que a gente sabe que a gente já fez na vida. Não é vir para o culto de celebração todo domingo, não é participar, né, da célula quando a gente acha que deve ir, não. A condição para ser salvo, preste bastante atenção nisso, é confessar com a boca e crer com o coração. É só isso. É confessar que Jesus morreu na cruz. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E pelo sangue de Jesus, todo o meu pecado foi perdoado. Todas as minhas maldições foram quebradas. E que agora eu sou um homem livre. É o que Paulo está dizendo. Se você confessa com a boca e crê com o coração, você é salvo. Essa é a condição para a salvação. Agora, para recompensa, a coisa não é tão simples assim. Para recompensa, precisa esforço. Para recompensa, precisa trabalho. Por isso que tem muita gente que gosta só de estudar a vida inteira. Ele gosta de estar na escola. Então ele gosta da comunhão dos irmãos. Ele gosta das aulas, né, das palavras que são pregadas. Ele gosta desse ambiente saudável. Ele gosta dessa coisa bacana, rodeado de gente interessante, de gente que tem boas motivações. Mas para ele isso é só. Ele gosta da comunhão, do abraça-abraça, do beija-beija. Ele gosta de comer churrasco, de comer chima, de comer carril. Ele gosta dessas coisas. Mas ele acha que é só isso. E aí fica na escola a vida inteira. Só que nós não somos assim. E não podemos ser assim. Nós precisamos sonhar com um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor para receber a recompensa do nosso trabalho. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 22, verso 14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é porque o Senhor lá no dia vai falar, você entra, você sai, você sim, você não, você sim, 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 você não, não, não. Não é isso. Não tem a ver com essa escolha. Tem a ver que muitos são chamados, mas poucos serão recompensados. Quem são aqueles que serão recompensados? Aqueles que já entenderam que Deus os chama para serem vencedores. No reino de Deus, como nós vimos lá, o Senhor falando às 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, não há lugar para crentes perdedores. Não há lugar, vou repetir isso, não há lugar para crentes perdedores no reino de Deus. Pede para o Espírito Santo iluminar os seus olhos nesta manhã, para que você tenha revelação daquilo que você está ouvindo. Deus está te chamando para fazer parte de uma outra estirpe de crentes. Deus está te trazendo, está te desafiando a ir para um lugar mais alto. Deus está querendo dilatar a sua visão. Deus está querendo mexer no seu coração. Deus está querendo dizer para você que há um tipo de crente diferente. Acorda quem está do seu lado e fala, desse jeito você nunca vai ser vencedor. Acorda quem está dormindo aí. Vencedor não dorme no culto. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Vencedor dorme em casa, ou então depois que termina o culto. Deus está nos chamando para ser diferentes. Deus está nos chamando não só para ficar na escola, mas para sermos aprovados também. Deus está nos chamando para irmos além, para avançarmos. Meu irmão, sonha com um dia, sonha com esse dia. Lembra que a gente viu a semana passada lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz que o dia vai esclarecer tudo. Sonha com um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor, para prestarmos conta daquilo que nós temos feito. Então eu vou repetir, a salvação se dá por meio de Cristo.
É o sangue de Jesus quem nos salvou. É o sangue de Jesus quem nos libertou. É o sangue de Jesus quem nos purificou. Será que tem alguém me ouvindo aqui nesta manhã? É o sangue de Jesus. Então, quando nós somos pecadores, o nosso alvo deve ser a salvação. Mas, depois de sermos salvos, o nosso alvo deve ser a recompensa. Pastor, por que é tão importante isso? Porque se a gente não tem clareza acerca da diferença entre salvação e recompensa, vai ser muito difícil nós entendermos alguns textos da Bíblia. E aí nós vamos confundir aquilo que Jesus falou para os vencedores com aquilo que a gente acha que é para salvação. Por isso que tem muita gente que fala assim, não, para você ser salvo, larga a amante, larga 5 mulheres que você tem fora do casamento, para de fumar, para de beber, para de usar droga. Para você ser salvo, você tem que primeiro consertar toda a sua vida, depois você vem para você ser salvo. Isso é mentira. Você não tem que parar de fazer nada. Tem que largar nada para ser salvo. Para ser salvo, você só precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso que para alguns ser salvo é muito mais difícil do que ir daqui para Pemba, para Cabo Delgado a pé. É mais fácil ir a pé daqui para Cabo Delgado do que ser salvo. Porque para ser salvo é muito difícil na cabeça de alguns irmãos. Jesus disse, vinde a mim como estás. Vem do jeito que você está. Fedido, pecador, mulambento, cheio de problema, confuso, depressivo, 10 mulheres, todo arrebentado, pode vir, Jesus fala, vem do jeito que você está, não tem problema, fofoqueira, linguaruda, confuso, nervoso, assassino, vem do jeito que está. Pode vir. Vinde a mim como estás. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é óbvio que depois que você se encontra com Jesus, sua vida vai mudar. Aí você vai olhar e falar, como eu não prestava. Eu sou uma nova criatura. Você vai nascer de novo. Por isso que para alguns é tão difícil isso. Agora, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Já a salvação é simples assim. Já a recompensa não é tão simples assim. Para ser salvo, vem. Agora, para ser recompensado, já não é tão simples assim. Muito bem. Entendido isso, vamos avançar. Eu imagino que você deve estar nesse momento falando assim, mas que recompensa é essa? Que recompensa é essa que o pastor está falando? Que a salvação eu já tenho, mas ele está falando de uma recompensa. Que recompensa é essa? Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 8, verso 37. Primeiro eu quero falar um pouco mais sobre o vencedor. E daqui a pouco eu quero falar com você o que é a recompensa. Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Olha só o que Paulo diz. Todos acharam? Deixa eu falar. A gente tem projetado aqui os textos, né? Acho que isso é muito bom para quem está vindo ao culto pela primeira vez, é visitante. Aliás, todos os visitantes são muito bem-vindos. Mas você que já é de casa, você tem que ter uma Bíblia. Ah, pastor, mas a minha Bíblia é digital. Ótimo também. Nós estamos avançando para a tecnologia, né? Cada dia melhor. Mas nada substitui a sua Bíblia de papel. Então, tenha a sua Bíblia de papel. Para você anotar, para você escrever, para você, né? Então, irmãos, esse barulho aqui, ó. Esse barulho no culto, ele é insubstituível. Amém? Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ler todos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que por aquele que somos mais do que vencedores.
Então vamos entender isso. Se a recompensa é para os vencedores, então a gente pode concluir que todo crente será recompensado. Porque todos são vencedores. Certo? Vou te fazer uma pergunta que você vai me responder agora. Presta atenção. Se a recompensa é para os vencedores, e lembra, nós estamos falando entre a diferença entre salvação e recompensa. Recompensa é o presente dos crentes vencedores. Amém? Então vamos lá. Se todo crente é vencedor, a gente pode então, ou melhor, se a recompensa é para os vencedores, então nós podemos concluir que todo crente será recompensado. Todo crente vai ser recompensado por Deus. Porque afinal de contas, todos os crentes são vencedores. Certo ou errado? Errado. Quem acha que é certo, levanta a mão. Entendeu a pergunta? Então eu vou falar. Vou resumir a pergunta. A recompensa é para os vencedores, certo? Então todo crente é vencedor, certo ou errado? Todo crente é vencedor, certo ou errado? Vamos ver quem acha que é errado, levanta a mão. Não tenha vergonha. Pode errar aqui agora você pode errar. Quem acha que está errado isso, levanta a mão. Quem acha que nem todo crente é vencedor agora, levanta a sua mão. Não. Quem acha que todo crente é vencedor, levanta a mão. Quem acha que nem todo crente é vencedor, levanta a mão. Quem é que está em dúvida, levanta a mão. Aleluia. Todo crente é vencedor? Mais ou menos. Nem certo, nem errado, mais ou menos. Por quê? Porque é importante você compreender a diferença entre posição legal e posição experimental. Porque legalmente, todo crente é vencedor. Jesus conquistou a vitória lá na cruz. E em Cristo Jesus, nós somos, não é isso que nós lemos aqui? Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Então, legalmente, nós somos mais do que vencedores. Pastor, qual que é o problema então? O problema é que nem todo crente tem essa experiência. Nem todo crente experimenta uma vida vitoriosa. Nem todo crente desfruta do sacrifício de Jesus lá na cruz. Ele ainda está vivendo em busca de uma bênção. Eu quero uma bênção. Onde eu vou buscar a bênção? Onde é que está a bênção? Ele vive ainda em busca de uma conquista, quando o Senhor já nos deu a conquista. Quando o Senhor já nos fez vencedores. Ele está em busca de uma vitória, quando o Senhor já te fez um vencedor em todos os aspectos da sua vida. Então, aquilo que é legalmente nosso, pode ser que nem todos experimentem. Pode ser que nem todos tomem posse daquilo que é nosso por direito. Pode já ouvir aquela canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O Senhor Jesus conquistou, é nosso, é herança nossa. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos vencedores, porque Ele pagou o preço. Ele venceu e subjugou principados e potestades, todas as hostes da maldade, para que eu e você pudéssemos também ser mais do que vencedores. Então a posição do Senhor Jesus é a nossa também. Percebe como você é importante?
Percebe como você estava achando que você não tinha poder nenhum, e não tinha privilégio nenhum, e não tinha direito a vitória nenhuma, e que talvez, se um dia, se você for bom, e se você merecer, Deus vai te dar alguma coisa, quando na verdade Ele já te deu, é seu por direito. A bênção do vencedor, a posição do vencedor, já é sua por direito. Você é um vencedor. Fala aí para o seu irmão, pega no braço dele, balança ele e fala: você tem chamada para ser crente vencedor. Então, legalmente, é nosso. Agora, qual que é a diferença da posição experimental? É tomar na experiência. Ou seja, é viver isso. É experimentar aquilo que já é uma verdade legalmente. Nós já temos, mas não experimentamos. Por quê? Porque nos falta revelação. Irmão, você precisa entender isso nesta manhã. Isso vai mudar a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, ensina a tua igreja. Isso vai mudar a tua história. Você precisa experimentar aquilo que é seu. Você não pode mais viver às margens daquilo que você acha que é só para alguns, é para você também. Você aqui, quando já ouviram falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon foi um pregador inglês. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele conta que certa vez foi visitar uma senhora muito velhinha já da igreja dele. E ele foi lá orar por essa senhora. Enquanto ele estava orando, ele chegou lá na casa da mulher, e uma casa muito velha, muito ruim. A mulher estava numa miséria absoluta, uma casa muito pobre, muito miserável. E ele entrou lá, começou a orar por ela, e ele olhou na parede e viu que tinha um quadro na parede. E esse quadro chamou muito a atenção de Charles Spurgeon. E ele então, depois de terminar a oração, ele disse para ela: o que é esse quadro? Quem te deu esse quadro? Ela disse: eu trabalhei para uma senhora muitos anos da minha vida. E ao final da vida dela, quando ela morreu, ela deixou para mim esse quadro. Disse que era meu, deixou para mim. Falou que eu deveria ficar com esse quadro. Ele então pega esse quadro, pede a ela esse quadro, se ele podia levá-lo, porque chamou muita atenção. Ele pega o quadro e leva para um advogado. E chega lá, mostra para o advogado esse quadro, e o advogado diz: olha, isso aqui é um testamento, é uma herança que essa pessoa que morreu deixou para essa senhora, de milhões e milhões de dólares. Quando você ouve isso, não te deixa numa condição assim muito desconfortável? De alguém que viveu de uma maneira miserável durante anos, simplesmente por desconhecer que tinha uma herança, simplesmente por desconhecer que era rico, simplesmente por desconhecer que tinha dentro da sua casa um documento que lhe dava a possibilidade de ser alguém milionário. Viveu pobre sendo rico. E infelizmente esta é a realidade de muitos crentes nos nossos dias. Vivem de maneira miserável em todos os aspectos da vida. E eu não estou falando só de dinheiro. Na verdade, dinheiro aqui é a última coisa. Eu estou falando aqui de pobreza emocional, sentimental, de pobreza familiar, de pobreza conjugal, de pobreza de espírito. São pobres quando na verdade eram para ser ricos. E existe uma obra do inferno para tentar cegar você e a mim quanto a tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para nós. O Senhor deixou uma herança para mim e para você. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não aceite menos do que isto. Deus te chamou para ser um crente vencedor. Oh, aleluia! Deus te chama para isso. A parte de Deus é de dar, e a nossa é de nos apropriarmos. Deus já deu. Você está ouvindo, igreja videira? Deus já deu. A minha parte, a sua parte é de nos apropriarmos, é de tomarmos posse, é de experimentarmos. Você não pode ir embora daqui nesta manhã sem entender qual deve ser a sua posição no reino de Deus. Deus te chama para ser vencedor.
Deus te chama para ser cabeça. Deus te chama para derramar sobre você uma posição de autoridade. Por isso que uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser vencedor. Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso 1. Olha só o que Paulo diz. Gálatas capítulo 4, verso 1. Todos acharam? Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo. Algumas traduções diz do escravo. Ainda que seja senhor de tudo. Vamos ler novamente? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, enquanto o herdeiro é menino, olhe para mim, por favor. Enquanto o herdeiro é menino, em nada ele vai diferir do escravo. Está igual. Só que chega uma hora que esse herdeiro tem que crescer. Falei para o seu vizinho, você precisa crescer. Sabe, uma das coisas fascinantes que eu acho no reino de Deus é essa dinâmica do reino de Deus. Deus não espera que sejamos meninos a vida inteira. Chega uma hora que nós precisamos crescer. Não basta ser espectador de culto matinal aos domingos. Precisamos crescer. Não basta ser frequentador de célula na semana. Precisamos crescer. Não basta ser religioso. Tem que crescer. Não basta viver uma vida enfurnada querendo fazer. Tem que crescer. Precisa crescer. Tem que desenvolver. E Paulo está dizendo, olha, chega de ser menino, chegou a hora de crescer, porque o herdeiro tem que crescer. Se o herdeiro cresce, ele experimenta a herança. Se o herdeiro cresce, ele vai provar a herança. Então nós podemos dizer que ser vencedor é um sinal de maturidade. Vencedores são maduros, perdedores são crianças. Vencedores são espirituais, derrotados são carnais. Guarda isso que eu vou falar agora no seu coração. Todos nós, legalmente, já temos a vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. Todos nós, legalmente, todos nós, já temos a vitória sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo. Sobre a carne. A carne é o que faz você pecar. É o que faz o brilho da glória de Deus se apagar sobre você. É o que esfria você. É o que impede você de ser um crente vencedor. É o que impede você de ser alguém envolvido com a obra de Deus. É o que faz você acreditar que as coisas do mundo são mais importantes que as coisas espirituais. E não vou me cansar de dizer isso aqui, no púlpito desta igreja. Deus não nos chama para amar coisas. Deus nos chama para amar pessoas. Deus nos chama para envolver com pessoas. Deus nos chama para trazer o seu reino para a terra. Deus nos chama para sermos instrumentos de edificação da sua igreja aqui na terra. E que se dane as coisas. Não somos escravos, somos herdeiros. Somos crentes vencedores. Nada pode derrubar você. Deus já te deu autoridade. Você tem autoridade sobre a carne. Você tem autoridade sobre o diabo. Se te ensinaram desde que você nasceu que você tem que reverenciar os espíritos, que você tem que ter medo de quem já morreu, porque se você não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, porque se você não for ir lá e fizer tal sacrifício, vai acontecer outro sacrifício na sua família, porque se você não se envolver nisso, alguém da sua casa vai morrer, porque se você receber tal pessoa na sua casa, vai ficar algum demônio lá na sua casa. Como seu pastor, eu quero dizer para você, debaixo da unção do Espírito de Deus, Deus já te deu autoridade contra o diabo.
Deus já te deu autoridade contra o diabo. Não estamos aqui para fazer culto aos demônios. Não. Estamos aqui para pregar o evangelho do reino. Estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. Deus já te deu poder sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo. O que é mundo? Estão falando do mundo. Estão falando do espírito que rege o mundo, que seduz o mundo. Desse espírito, desse pensamento, desse senso comum, de que o pós-modernismo que é algo tal agora, de que o pós-modernismo agora influencia as pessoas, de que você não precisa ser tão espiritual assim, afinal de contas, você é um ser soberano, supremo. Esse espírito não tem poder sobre nós. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os crentes separados pelo Senhor, chamados e escolhidos por Deus para uma grande obra. Consegue entender isto? Qual que é o problema, pastor? É uma pena que nem todos experimentam isso. É uma pena. Então esse é o perfil do vencedor. Por que nem todos são vencedores? Porque não entenderam a diferença entre posição legal e posição experimental. Nunca mais esqueça disso. Legalmente, você tem direito a ser um vencedor. Tome isso como experiência na sua vida. Para de ser como esses crentinhos que andam com a canequinha. Sabe o que é caneca? Uma chávena. Que anda com a chávena, estendendo a mão para Deus. Por favor me dá. Por favor. Se mutilando. Para, Deus não precisa disso. Você é um crente vencedor. Deus já te deu tudo. Pastor, qual que é a recompensa do crente vencedor? Segunda coisa. A recompensa é o reino. A recompensa do crente vencedor é o reino de Deus. São os benefícios do reino. São os privilégios do reino. É a cobertura do reino. É a autoridade do reino. É a saúde do reino. É a paz do reino. É a glória do reino. A recompensa do crente vencedor é o reino de Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que só vai poder reinar com Cristo os crentes vencedores? Sim, isso mesmo. Que bom que você entendeu. Fale para o seu vizinho, só vai poder entrar no reino, só vai poder conquistar o reino os crentes vencedores. Percebe o meu desespero para que você se torne um crente vencedor? E sabe qual que é o meu desejo? É que Deus tire sua paz hoje. O meu desejo é que o Senhor coloque um peso de preocupação no seu coração com relação ao que você está ouvindo aqui. O meu desejo é que você saia daqui nesta manhã dizendo para Deus: Senhor, eu quero o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre esta cidade. Venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino na minha casa. Venha o teu reino, Senhor. O meu desejo é que nós, como igreja, possamos orar a Deus e dizer: Senhor, venha o teu reino. Eu não quero ser só um crente. Eu quero ser um crente vencedor. Eu não quero ser só um crente que tem uma posição legal. Eu quero ter uma posição experimental. Eu quero experimentar o que Deus tem para mim. O tempo em que os crentes vencedores serão recompensados, ele é chamado de reino. Ou seja, a recompensa dos crentes
é a recompensa dos crentes que entram na vitória, que experimentam a vitória. E aí nós vamos ler aqui o Sermão do Monte. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Talvez isso vai ajudar você a entender um pouco o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Qual que é o objetivo do Sermão do Monte? É mostrar ao homem, olha aqui para mim, por favor. Qual que é o objetivo do Sermão do Monte? É aí que a gente vai ver, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É mostrar ao homem que ele recebeu a salvação. Salvação está dada, a escola está paga, tem que pagar mais nada, você não deve nada para ninguém, está tudo certo. Só que agora, para você entrar no reino, tem uma parte que é sua. Para você conquistar o reino, para você experimentar as bênçãos do reino, você tem que agora entender que existe uma parte que é sua, tem que pagar o preço, tem que se envolver, tem que querer, tem que desejar, porque senão você vai ficar na escola, cidadão, a vida inteira. E vai chegar o dia ainda que você vai ter que apresentar ao Senhor as suas obras. E você não vai ter nada para apresentar. E aí você vai ser considerado como um crente derrotado. Isso é tão sério que eu estou te ensinando aqui nesta manhã. Tão sério. Se você pudesse ler meu coração agora, você ia ver o tamanho do temor e da responsabilidade que eu tenho ao ensinar isso a você. Nós achamos que dá para entrar no reino assim de qualquer maneira, mas não dá. Não sei quantos se lembram, quando Jesus estava lá na cruz, ao lado de Jesus tinha 2 ladrões, não é isso? Ou ele estava entre 2 ladrões. E aí um deles falou, Senhor, reconheceu que era Jesus que estava ali, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é isso que o ladrão disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual que foi a resposta que Jesus deu para ele? Acorda aí quem está do seu lado, não deixa eu dormir não. Qual que foi a resposta que Jesus deu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso não é reino. Não dava tempo de ir para o reino. Ele já ia morrer ali, não tinha mais nada que fazer. Ia para o paraíso, mas não ia para o reino. Ele pede uma coisa e Jesus dá outra. Foi para o paraíso, mas não vai reinar com Cristo. Se você se contenta só com o paraíso, continua assim, sem fazer nada para Jesus. Agora, se você quer o reino de Deus, se você quer reinar com Cristo, se você quer receber a autoridade desse reino, então a partir de hoje comece a dizer, Senhor, eu quero te servir de verdade. E servir a Deus não é só vir para o culto de domingo. Isso aqui na verdade é o plus. Isso aqui é o recheio, né? A coisa boa. Isso aqui é a bênção. Nós precisamos servir a Deus de verdade. Só aqui nas bem-aventuranças, olha aí, Mateus 5, verso 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão... Desculpa, mas é aqui no verso 3. Vamos aqui no verso 3. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso
Galardão é igual a recompensa. Recompensa é igual a reino. É o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, galardão é reino, recompensa é o reino dos céus. No capítulo 5 aí mesmo, verso 46, olha só o que diz. Capítulo 5, verso 46. Não, acho que eu errei. Errei a referência. Capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Não, está certo, 5,46 mesmo. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Verso 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados perante os homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 4, para que a tua esmola seja aceita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora, e teu Pai que o vê em oculto, e vê o que está em oculto, te recompensará. Capítulo 6, versículo 17 agora. Porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Todas estas palavras que você vê aí, recompensa, galardão, isso aponta, tem a ver com o Senhor nos fazendo olhar para o reino. Deus está nos chamando para reinar. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu me contento em ser só um crente, não quero ser um crente vencedor. Mas a questão é que o propósito de Deus para a nossa vida é de nos fazer crentes vencedores. Deus quer que sejamos crentes vencedores. Não há opção, não há outra chance, não há outra forma. Deus chama para ser um crente vencedor. Fala para o seu vizinho: Deus te chama para ser vencedor. Agora abre aí Mateus capítulo 16. Eu já estou acabando. Mateus capítulo 16. Verso de número 27. Diz assim: porque o Filho do Homem, preste bastante atenção nisso. Leia com muita atenção. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um. Segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Do que o Senhor está falando? Do arrebatamento da igreja. Do dia em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Por isso que nós cantamos nestes dias: ora vem, Senhor Jesus. Por isso que nós fizemos o estudo do Apocalipse aqui algumas semanas atrás. Por isso que estamos crendo que assim como é lá no céu, será aqui na terra também. Porque cremos que haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor, e o Senhor retribuirá, recompensará cada um segundo as suas obras. Como é que está o nosso saldo diante de Deus? Está negativo ou está positivo? Não, pastor, eu tenho feito muita coisa. Eu dou oferta para os outros, eu ajudo, eu dou esmola, eu divido meu dízimo com os outros. Nada disso mexe com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus, o centro do coração de Deus é o gerar.
gerar filhos para Deus. Isso mexe com o coração do Pai. Então Deus recompensará ou disciplinará cada um segundo as suas obras. Essa recompensa vai acontecer de duas maneiras. Primeiro, cada homem será recompensado pelas suas obras. E segundo, a recompensa será distribuída quando o Senhor tornar-se rei deste mundo. Quando, depois que houver passado o primeiro arrebatamento, a grande tribulação, depois que Jesus tiver vindo buscar a sua igreja, haverá o reino milenar, onde o Senhor Jesus se tornará o rei de todas as nações. E neste reino milenar, que vai durar 1000 anos, a igreja do Senhor, os vencedores, irão reinar com Cristo nos 1000 anos. E os derrotados serão disciplinados. Ao invés de liderar, serão liderados. Quando o reino vier, virá a recompensa dos crentes vencedores. Por isso que eu disse que quando eu estava estudando e preparando essa palavra, eu fui às lágrimas. Porque é como se eu estivesse ouvindo o Senhor falar: meu filho. Por isso que Paulo diz lá, né? Em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, vai haver uma recompensa. Abra sua Bíblia em Apocalipse agora, por favor. Apocalipse capítulo 11. Olha que lindo isso. Apocalipse capítulo 11, verso de número 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Aleluia! Esse é o dia em que nós seremos recompensados pelo Senhor, que os vencedores estarão diante do Senhor, e que irão reinar com o Senhor. Finalmente, depois você leia aí, tome nota, 1 Tessalonicenses 2,19, ou vamos ler, dá para ler ainda? Então vamos lá, abre aí sua Bíblia, rapidinho, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Diz assim: porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa da glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então Paulo está falando de uma coroa de glória. Que coroa será que é essa que Paulo está falando? Sabe-se que a recompensa dos... Você está com todos os versículos aí, né? Então projeta aí 2 Timóteo 4,8. Vamos ver o que Paulo fala a Timóteo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Próximo. 2 Timóteo 4:9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está acelerando Timóteo. Vamos rápido, não há tempo a perder. Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, ele está falando de Jesus, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Próximo, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus está instruindo a igreja de Filadélfia, para que eles guardassem a coroa. Sabe-se então que a recompensa dos vencedores é a coroa e o trono. Diga assim comigo: coroa e trono. O que é coroa? Será que é um chapéu de ouro esculpido de diamantes? É óbvio que não. Coroa nos fala de posição e glória no reino. Quando alguém perde a coroa, ele perde o poder que ele representa. Assim como a coroa é o trono. O trono não é uma cadeira gigante, né, adornada de ouro, sei lá do que. O trono é um símbolo de posição, de autoridade. É a glória no reino. Quando diz que um rei vai deixar de reinar, se diz que o rei perdeu o trono. Perdeu a autoridade no reino. Queria te convidar a ficar de pé. Em outras palavras, a recompensa é o reino. A Bíblia mostra claramente que a recompensa é o reino. A salvação já foi dada. É de graça. Não tem que pagar nada. Mas o reino precisa de esforço. Que Deus nos tire da passividade nesta manhã. Que o Espírito de Deus desperte dentro de nós esse desejo de sermos coroados de glória, de sermos coroados de autoridade no reino de Deus. Porque haverá um dia e ninguém vai escapar deste dia. Os pequenos, os grandes, todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas das obras que fizemos para Deus, das vidas que ganhamos, dos discípulos que formamos, das igrejas que plantamos, dos filhos espirituais que geramos para o Senhor. Que Deus nos levante como uma geração apaixonada pelo ganhar e pelo cuidar. Que toda cegueira de entendimento caia das nossas vistas. Que toda pregação que um dia que nós ouvimos dizendo que, ou nos estimulando só a olhar as mãos de Deus, só o que Deus pode nos dar, e não aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Sabe, irmãos, um dia eu conheci Jesus, e logo me apaixonei por Ele e pelo ministério. E aí eu tinha na minha cabeça que Deus só usava algumas pessoas. Deus só podia usar aqueles mais santos, aqueles mais separados, aqueles mais ungidos, aqueles que foram escolhidos mesmo. E aí eu tinha um desejo de ser usado por Deus, mas eu achava que isso era para alguns, não era para todos. Só que um dia eu descobri que eu também podia ser usado por Deus. E aí tudo mudou. Eu quero te dizer, você pode. Você foi escolhido por Deus para ser um vencedor. Você pode ser um instrumento de Deus na sua geração.
todo sofisma do diabo, toda mentira do inferno, eu quero declarar que está quebrado hoje no nome do Senhor Jesus. Quando eu coloco um convite desse aqui na sua mão e desafio você a ganhar uma vida para Jesus, é porque eu estou dando caminho, eu estou abrindo caminho, eu estou criando condições para você ser um vencedor. Quando eu falo para você, olha, procura o seu líder de célula e fala para ele, conta comigo, me usa aqui dentro, eu quero te ajudar, eu não sei fazer nada, mas eu quero te ajudar, é porque eu estou abrindo caminho para você ser um vencedor. Quando eu venho para cá todo domingo de manhã e preparo uma mensagem e fico lá no portão esperando você chegar todo domingo e pego no seu pé porque você chega atrasado, é porque eu quero que você seja um vencedor. Quando eu falo para você que você tem que ser dizimista, que você tem que ser ofertante não por obrigação, mas por paixão, é porque eu quero que você seja um vencedor. Quando eu falo para você, vamos lá para o encontro, vamos dar fruto, é porque eu quero que você seja um vencedor. Quando eu falo para você, vamos batizar 300, é porque eu quero que você seja um vencedor. Quando eu digo para você, assim na terra como no céu, é porque eu quero que você seja um vencedor. Quando eu falo para o seu irmão, pega ele aí, balança ele aí, é porque o meu desejo é que você seja um vencedor. Eu quero que você seja um vencedor. O meu encargo não é edificar uma igreja de crentes extremistas, fanáticos. O meu encargo é edificar uma igreja de vencedores. O meu encargo não é edificar uma igreja de crentes que acham que vai ter purgatório. Não existe purgatório. Sabe o que é purgatório? É quando se vendia as indulgências para você comprar um pedacinho de terra lá no céu para você. Você não precisa disso para a sua vida. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Deus chamou você para ser vencedor. A salvação já está dada. Já conquistou a salvação. Celebre a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O escritor aos Hebreus, ele diz, como negligenciaremos nós? Como negligenciaremos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diz o escritor aos Hebreus, está salvo, está pago. Deus nunca jogou no seu rosto seu pecado. Deus nunca falou, você não prestava, você não valia nada. Ele diz, não, vinde a mim como estás. Gay, lésbica, traficante, prostituta, que for, vem do jeito que está, viciado, mulherengo, pornográfico, aldrabão, corrupto, seja lá o que for, vem do jeito que está. Pode vir, é de graça, e é pela graça, a graça, o favor imerecido nos alcançou, é de graça, a escola está paga. Só que agora precisamos do reino, precisamos da recompensa, tem que tirar o diploma no final, senão não vai passar de ano. Vai para a repetência no milênio, quando chegar o milênio em que os crentes vencedores estarão reinando, você vai estar lá sofrendo as disciplinas. Tem que ser aprovado. E aí você olha e fala, pastor, mas eu não consigo. Essa aprovação também não depende de nós. Nós seremos aprovados por conta da graça que está sobre nós. Ou seja, eu me disponho e a graça me capacita. Eu falo, eis-me aqui, Senhor. E a graça te habilita a viver o propósito de Deus para a sua vida. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Nosso encargo não é edificar uma igreja que vai roubar você, que vai usurpar você, que vai mentir para você, que vai pregar um evangelhozinho fácil, um evangelhozinho mentiroso. O nosso encargo é edificar a igreja dos vencedores, é pregar o evangelho do reino. Pega seu irmão e balança ele, fala essa palavra para você. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Essa mensagem não é para quem não veio hoje, até é, mas ele não veio e perdeu. Por isso você não pode faltar no culto. Mas essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para pegar toda
todo vaso velho, tudo aquilo que é arcaico, que não serve mais, e quebrar, jogar no chão e despedaçar, e falar: Senhor, faz de mim um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Será que você está me ouvindo? Será que você está entendendo? Será que você está a entender? Será que você está a perceber? Será que você está a compreender? Será que você está deixando descer para o seu coração? Deus te tirou da sua casa, hoje de manhã te trouxe para cá, para gritar nos seus ouvidos, para gritar no seu coração: eu te fiz vencedor. Legalmente, já somos vencedores contra a carne, o diabo e o mundo. Vença, vença. Jovens, vençam. Homens, vençam. Mulheres, vençam. Vençam. Uma igreja de vencedores. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Se você pode, por favor, feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu quero ser vencedor. Fala para Deus: Senhor, eu quero ser vencedor. Fala para Deus: chega de ser crente normal, chega de ser crentinho. Eu quero ser vencedor. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, assim na terra como é no céu, Senhor. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Os líderes de célula, se posicionem aqui na frente. Assim na terra como no céu. Nós vamos cantar esta canção agora. Coloca no começo, põe a letra. Jerônimo, ajuda lá. Eu quero que você cante esta canção. Cante do fundo do seu coração. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. O som está lá no PA? Eu acho que não, tá? Cante, cante. Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Sim, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Faz aquilo que nós não podemos fazer, que é pôr a Tua palavra, Senhor, no coração de cada um. Ore, líderes, ore, convida, ore.